Vamos agora receber o nosso próximo convidado, Écio Costa, que é professor de economia, está chegando aqui na nossa programação. Écio, muito obrigada pelo seu tempo, também por nos ajudar a construir aí a BMC News. Eu agradeço todos os profissionais que passam aqui gentilmente, trazendo aí seu conhecimento, compartilhando com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Paula, Isabela, é um prazer estar participando e queria já de antemão dar os parabéns a vocês pela plaquinha que receberam, né, do YouTube. Isso é um reconhecimento bastante importante e principalmente o que você mencionou logo em seguida, né, que vocês não somente reportam notícias, vocês pegam a análise, né, e a opinião dos economistas, dos especialistas dos diversos segmentos. Inclusive a minha, né, como eu sou professor de economia aqui da UFPE, mas também eu inclusive faço muito desse trabalho como colunista de diversas rádios aqui de Pernambuco, também escrevo em jornais como o Diário de Pernambuco e tenho lá minhas mídias sociais, né, onde tem diversos seguidores que acompanham muitos dos meus comentários. Tá? Então, esse é um trabalho bastante importante, né, da gente trazer a análise econômica da academia, né, para o dia a dia, né, da nossa sociedade. Esse é um papel muito importante, né, das pessoas que vivem ou que tiveram essa formação acadêmica, e eu defendo sempre isso. Tá certo, com certeza, vai muito em linha realmente aí com a nossa missão, que é sempre ter essa questão educacional por trás. Só a educação transforma a vida das pessoas, né, a mentalidade, enfim, a gente cresce muito quando a gente aprende. Eu sou uma entusiasta e adoro aprender, estudar, acho que isso é muito importante para todo mundo. E já, né, que a gente tem essa missão aqui de justamente trazer a notícia com esse enfoque, queria começar falando exatamente, né, a gente está vendo todo esse conflito já que está se estendendo, a gente sabe das pressões inflacionárias para as economias, né? Isso já é uma coisa muito clara em vários aspectos, principalmente por questão aí das commodities, que tem sofrido vários reajustes, né, por conta desse conflito também. Mas eu queria entender, na sua opinião, como que você está analisando exatamente, professor, aí, os impactos para o petróleo, trigo, milho, setor de proteínas, essas commodities mais utilizadas, né, no nosso dia a dia, para a gente tentar entender realmente esses reflexos inflacionários. E a gente não podendo só destacar, né, que o Brasil também é um país das commodities, numa consequência acaba de certa forma subindo o valor da commodities. A minha pergunta é, será que a gente pode acabar conseguindo ter algum benefício em relação a essa alta das commodities por conta desse cenário? Então, é muito importante essa sua pergunta, porque sim, nós temos um impacto considerável na nossa inflação, né, e eu gosto muito de pegar algumas informações que são divulgadas regularmente pelo Banco Central, pelo IBGE, e a gente precisa entender, né, traduzir um pouco do que está sendo divulgado lá. E semana passada a gente teve a divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central. E nele, preocupações com a inflação, claro, mas uma coisa que chamou muita atenção é que o Banco Central divulgou que provavelmente em 2022 o Brasil vai ter um recorde no seu saldo da balança comercial. Ele revisou de 50 e poucos bilhões de dólares o saldo para mais de 80 bilhões de dólares. E isso justamente com um impacto direto do que você mencionou, a elevação dos preços das commodities que aconteceu inicialmente em janeiro, mas que com a guerra da Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia, se intensificou bastante, né, com o preço do petróleo, do trigo, da soja, do milho, das proteínas animais, todas essas commodities, do minério de ferro também, foram impactadas, direta ou indiretamente, por essa elevação de preços de alguns produtos diretamente, né, como o trigo, por exemplo. Você tem aí a Rússia e a Ucrânia como grandes produtores, o petróleo, idem, né, você tem a Rússia como um grande produtor, e isso termina tendo um efeito multiplicador, porque muitos produtos são ou bem substitutos ou complementares, ou seja, ou você deixa de consumir um para consumir o outro, ou você consome conjuntamente. Então, se o preço de um sobe, termina impactando no outro também, né? E aí
o Banco Central já revisou esse posicionamento, como eu disse, da balança comercial, dizendo que no fim do ano a gente vai ter um saldo recorde da balança. E ainda trouxe uma outra informação importante. Você tem no balanço de pagamentos, que mostra toda a relação do país com o resto do mundo, de comércio, de pagamento de juros, de serviços, de pagamento de lucros e royalties. A gente vai ter, pela primeira vez desde 2007, um saldo positivo na balança de transações correntes. Tão forte está sendo a expectativa do saldo positivo da balança comercial. E aí muitas pessoas podem até perguntar, tá, mas isso tem a ver o quê? O que é que isso vai mexer com a nossa vida? Veja, primeiro você traz aí mais segurança no setor externo brasileiro, né? Você tem um aumento das reservas internacionais, que com o saldo positivo, esse saldo positivo é direcionado para aumentar as reservas internacionais, dando mais segurança para o país, e também traz um resultado ainda melhor para o Banco Central, que regularmente destina esses resultados positivos para o Tesouro Nacional, para que o Tesouro Nacional possa fazer políticas públicas. Então, assim, no final das contas, tudo está conectado, né, e termina trazendo um aspecto positivo. Agora, claro, domesticamente a gente tem uma elevação de preços, né, de diversos produtos que estão sendo impactados por essa guerra. Mas, por outro lado, você tem aí o saldo positivo da balança comercial trazendo dólares para a economia, né? Então, esse saldo positivo, quando o exportador vende o produto, ele recebe dólar, para fazer um novo plantio ou para fazer um novo investimento, ele faz em reais, então ele tem que comprar a moeda nacional e isso impacta o real, da forma que a gente tem visto no início desse ano, com o real se valorizando consideravelmente, né, por conta disso. Claro, há também um outro aspecto, né, nosso, relacionado à inflação, né? A inflação continua pressionada e o Banco Central vem elevando a sua taxa de juros, né? Já estamos em 11,75% ao ano. Vale lembrar que há menos de um ano estávamos com 2%, né? Então essa elevação foi muito forte, muito rápida. O Banco Central já se antecipando a essa questão inflacionária que ia acontecer, que está acontecendo lá fora também, né? Vale a pena ressaltar isso, e onde os demais países só agora estão começando a elevar suas taxas de juros, o Brasil já fez isso. Então isso terminou impactando também para que investidores internacionais comprassem títulos brasileiros em reais novamente, fazendo com que a gente tenha um impacto sobre o câmbio, valorizando o real em relação às demais moedas. Então essa é uma situação que pode até ajudar na inflação, Paulo, porque você vai ter aí o câmbio favorecendo o real e favorecendo importações, né, que seriam convertidas do dólar para o real. Mas a inflação, de certa forma, ela ainda, no curtíssimo prazo, continua bastante tensionada. Bom, professor, você colocou aí vários pontos, acho que muito importantes, né, para a gente conversar, principalmente essa questão, né, quando se aumenta muito também a taxa de juros, tem uma atratividade do investidor estrangeiro vindo para cá, isso tem uma moeda, né, correndo mais aqui dentro do nosso país, além da questão da balança comercial, mas tem mais dólar aqui, isso diminui também um pouco dessa cotação do dólar, melhora, né, o nosso real em relação a isso, e tem esses outros reflexos também positivos. Porém, uma questão que eu queria trazer, exatamente desse aumento de juros, né, do próprio Boletim Focus dessa semana, que trouxe aí, né, um aumento também de uma inflação e de uma Selic, né? Ele aumenta a inflação já para esse ano, com um reajuste aí nas projeções, e também a própria previsão ali da Selic em torno dos 13%. O Banco Central já havia sinalizado nessa última, na última reunião que iria subir até 12,75, talvez seria um final ali de um ciclo, e aí chegando aí nos 13%, um ponto até que você trouxe importante, né? A gente há um ano estava 2%, agora a gente já está, né, para finalizar, quando for finalizar 2022, em torno aí dos 13% de uma Selic. Para a gente tentar entender, né, um pouco mais sobre essa questão, muito da inflação que a gente está sentindo, que a gente estava falando agora em relação a essa alta das commodities, principalmente por conta desse conflito lá na Ucrânia, é uma inflação que, na verdade, ela é uma inflação aí, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de oferta.
oferta. Até que ponto, né, subir juros vai funcionar para conseguir controlar essa inflação? Será que esses 13% aí, se a gente realmente finalizar, eles serão suficientes, 13% de alta numa Selic, para controlar essa inflação? Ou a gente vai ainda sentir, de repente, uma pressão até um pouco maior, professor? É muito importante essa sua colocação, porque muitas pessoas se questionam também, né, de como que o Banco Central vai controlar a inflação, onde ele controla o crédito, né? Ele não controla a oferta. Então, se você tem uma elevação exagerada, você pode terminar trazendo um crescimento econômico muito baixo e a inflação continuar elevada. Tá? Então, são algumas conjunturas internacionais que podem fazer com que o remédio que está sendo utilizado não surta tanto efeito. E é esse caso que a gente está justamente discutindo, né? A invasão russa da Ucrânia traz uma mudança muito grande no petróleo, no trigo, em todas essas commodities, que o Banco Central, inclusive, não antecipava. A previsão do Banco Central era de que a inflação começasse a ceder agora em maio, né? O custo da energia elétrica, a bandeira tarifária, ela melhora, né, agora no mês de maio, o que ajuda a diminuir a pressão inflacionária, e diversos outros fatores, como, por exemplo, o impacto na demanda dessa elevação do custo do crédito com a elevação do Selic, já seria um efeito também sentido no mês de maio, e aí você teria uma convergência da inflação para o final do ano, mesmo o Banco Central admitindo que vai estourar a meta, mais próximo, né, do teto da meta. E o Boletim Focus, ele tem nada mais, nada menos que corrigido isso semanalmente, para convergir para uma inflação mais alta, na casa aí dos 7%. O presidente do Banco Central, né, Campos Neto, disse já ontem, e hoje saiu novamente na imprensa, que ele realmente está querendo finalizar a elevação da Selic nos 12,75%, apesar de que no Boletim Focus a gente vê lá precificado a 13%. A diferença não é tão significativa assim para um patamar que já está tão elevado. E a preocupação que ele apresenta é que isso pode ser realmente muito danoso para a economia, né? Você ter uma taxa de juros básica tão elevada, né, que vai prejudicar bastante o crédito, né, para o consumo das famílias, né, de veículos, da linha branca, do financiamento imobiliário, e pelo lado das empresas, de novos investimentos, de capital de giro. Veja como isso realmente impacta a demanda. E é o único remédio que o Banco Central realmente tem para controlar a inflação. Ele não consegue controlar pelo lado da oferta, então ele vai fazer o seu dever de casa, que é justamente elevar a taxa de juros para tentar controlar. Essa sinalização, ela também é muito importante, porque se o Banco Central chegasse e dissesse, olha, nós não vamos elevar a taxa de juros, deixa a economia se resolver pelo lado da oferta. Isso seria muito danoso também, porque traria uma expectativa um risco de descontrole, expectativa de que não há preocupação com o controle da inflação. Então, o Banco Central vai no caminho correto, né, que é de fazer uma elevação da sua taxa de juros para controlar a inflação. Agora, como isso também vai acontecer com os bancos centrais lá dos Estados Unidos, da zona do euro, você termina tendo um impacto via demanda de contração que faz com que a oferta termine se reorganizando também, né? Então, você termina atingindo o seu objetivo de controlar o preço, né, através de elevações na taxa de juros, mas com um custo elevado, que é o de diminuição da atividade econômica. Agora, claro, o que é que poderia antecipar muito isso? Seria uma negociação para você ter aí uma trégua da invasão russa à Ucrânia e, a partir daí, alguma forma de retratação da Rússia com os Estados Unidos, por exemplo. Porque hoje os Estados Unidos está realmente caminhando numa direção de um afastamento significativo em relação à Rússia. Na questão do petróleo,
os Estados Unidos está bem. Quando você vai olhar as relações comerciais e o déficit comercial energético, né, de petróleo dos Estados Unidos, ele é praticamente inexistente. Tá? Então não traz um impacto significativo para eles. Mas quando você olha a União Europeia, por exemplo, a dependência do petróleo russo e de demais fornecedores é muito grande. Então eles não podem entrar nessa mesma sanção econômica proposta pelos Estados Unidos e provavelmente não entrarão. Né? E o Brasil também tem alguma dependência, né? Aquela questão da autossuficiência, isso não existe, né? Nós temos produção, mas precisamos também fazer importação por conta da qualidade do petróleo, né? E da forma como você refina ele. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, sinceramente, de que a guerra Rússia com a Ucrânia pode nos trazer uma onda de protecionismo muito grande. E isso vai trazer um atraso no crescimento econômico mundial significativo, né, justamente por conta do que fica após esse problema da invasão russa à Ucrânia. Uhum. Agora, professor, um outro ponto, né, que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, essa nossa, né, questão da inflação, o mundo todo vivendo essa inflação, é em consequência também da questão da pandemia. A gente também tem esse outro fato que é muito importante, acho que a gente colocar aqui, porque a gente está vendo aí vários países que não sofreram de inflação com essas consequências. A gente viveu ali um desequilíbrio muito grande durante a pandemia entre oferta e demanda, principalmente também com injeção de liquidez nas economias, para que, né, as economias não quebrassem durante os períodos aí de longas recessões que nós enfrentamos. Inclusive, as políticas monetárias mundiais estão sendo reajustadas em decorrência desse reflexo dessa questão da pandemia. Essa questão agora, eu acho também que é um ponto que a gente precisaria trazer aqui para a nossa conversa, porque a gente já vê que tem boa parte dos mercados, eles estão começando a ficar mais preocupados com esse novo lockdown na China, né? A China já colocou aí uma nova restrição para 25 milhões de pessoas. Eu queria entender, né, na sua visão, a gente tentava numa recuperação econômica, vem esse conflito, tem suas consequências de mais pressões inflacionárias, porém volta a trazer à tona agora um assunto de possíveis novos lockdowns lá na China. Isso acaba, de certa forma, trazendo aí uma preocupação até de algumas economias quebrarem, uma estagflação em alguns, né, casos. Eu queria entender como que você está avaliando esses aspectos, né, se a gente realmente corre um risco aí de ter uma inflação ainda maior, se essas questões de pandemia ainda podem trazer problemas mais pontuados para algumas cadeias. A gente já viu questão de semicondutores, falta de componentes para alguns lados. Também eu queria tentar entender um pouquinho do seu olhar exatamente para essa questão. Realmente, você tem que estar sempre observando o que acontece na China, né? Porque hoje a China representa o maior parceiro comercial da maioria dos países. Essa hegemonia americana mudou ao longo do tempo, né? Você teve uma migração do comércio mundial dos Estados Unidos para a China e representa, como você falou também, o fornecedor de muitos insumos de diversos setores produtivos. Além disso, existe também a questão da logística internacional. O custo do frete ele subiu muito com a pandemia e até agora não deu sinais de trégua. Tá? Aliado a isso, a gente teve uma série de estímulos que potencializam a demanda. Aqui no Brasil, a gente teve auxílio emergencial, que foi em um determinado período, depois foi retirado. O Auxílio Brasil não tem a mesma potência que o emergencial tinha antes. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, o auxílio continua e a gente vira e mexe, novos auxílios sendo aprovados, né? Como a Califórnia está dando um auxílio combustível, lá em Quebec, no Canadá, também um auxílio combustível para que os consumidores possam consumir mais petróleo, que traz nova pressão sobre os preços. Então, essa retirada de estímulos, ela precisa ser realmente feita para que você desacelere um pouco a demanda e a oferta consiga se reorganizar. Mas lá na China, e às vezes é muito difícil a gente ter informações, mesmo que oficiais, que sejam 100% seguras, né? A gente não tem o acesso pleno ao que está sendo divulgado
por lá em termos de confiabilidade, e se esse lockdown for algo de variantes menos perigosas, né, para a saúde da população, talvez isso não traga um impacto tão negativo. Agora, se você estiver falando de novas variantes que são mais letais do que as variantes mais recentes que nós temos, como a Ômicron, por exemplo, que se espalha muito, mas que a mortalidade é muito baixa. Aí sim, se você tem uma letalidade muito alta, pode ser que você volte a ter uma nova onda, né, de fechamentos de economias com aspectos econômicos ainda piores do que os que nós vivenciamos agora em 2020 e que também entrou um pouco em 2021. Mas acredito que não, acredito que não seja o mesmo tipo de situação, né, e que a gente esteja vendo apenas a China fazendo, né, um controle que ela consegue fazer diferente de outros países, né, um controle mais forte para justamente conter essa contaminação mais elevada, até porque uma população muito grande, né, e o regime político lá da China permite que eles que eles tenham mais autoridade, né, em relação aos demais países para controlar isso com esses fechamentos. Agora, se você começa a fechar a produção chinesa, né, de insumos que são utilizados em diversas cadeias produtivas, aí você vai ter novos problemas, inclusive inflacionários, né, com falta de insumos e sem conseguir fazer entrega, né, mesmo havendo demanda. É difícil a gente prever como que isso vai acontecer. A gente tem que olhar os sinais, né? Sinais de desaceleração por parte de retirada de estímulos, de elevação de taxa de juros, fazendo com que o consumo se retraia um pouco, uma inflação mais elevada, deteriorando a renda, não só aqui do brasileiro, mas também dos demais países, da população dos demais países. Então isso por si só já também diminui o consumo, e pelo outro lado a oferta ainda se reorganizando, né, para tentar correr atrás, né, desse excesso de demanda que aconteceu no passado. E como você falou, a cereja do bolo é a questão novamente da China se fechando em termos de população, mas que espero eu que não venha fechar também as suas cadeias produtivas. Grande preocupação, né? Bom, professor, eu quero agradecer Écio Costa, professor de Economia da UFPE. Muito obrigada pela sua participação, por ter tirado esse tempinho aqui, nos ajudado a entender esses pontos. Fica aqui o convite para voltar também em outras oportunidades. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês. Convido a todos aí que gostam do meu conteúdo ou que gostaram do que eu falei a seguirem minhas mídias sociais, basta procurar por @EcioCosta, e estou à disposição, né, para novos convites, e parabéns mais uma vez, né, pelo que vocês continuem recebendo aí muitas outras placas, crescendo aí o número de assinantes e também de visualizações. Tá certo, obrigada, professora, a gente que agradece. Até breve, então. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Bom, a gente vai seguir.